Ser o convite, professor Anderson Ara, fiquei muito feliz. Por relatórios, como estava falando com os meninos, realmente está aí na minha vida, tanto na vida acadêmica, tanto no meu dia a dia de trabalho. Sempre gostei muito de criar coisas. Então, eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Realmente sou muito empolgada. Vocês não imaginam o quanto que eu gosto disso aqui. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, mostrando um pouco do que vem a ser o quarto, a nova geração de Markdown, né? Quem, assim, se você conhece um pouco de R, um básico de Markdown, então já é o suficiente para a gente trabalhar e fazer coisas incríveis com os relatórios. Mas se você também ainda não tem uma base assim, está chegando agora, fica tranquilo, porque hoje em dia o RStudio tem ferramentas assim que auxiliam no nosso dia a dia e a gente pode fazer um relatório belíssimo. Então vamos lá. Quem sou, né? Como já foi apresentada, sou de Manaus, Amazonas, formada em economia. Atualmente faço segunda graduação em estatística e faço estágio no Supremo Tribunal Federal. Tenho uma página no Instagram que fala de estatística também, que é o underline estatística. Podem seguir, fiquem à vontade. Sempre estou ali postando, principalmente chamadas, edital de mestrado. Sempre estou ali bem informada e também compartilhando muita coisa de cursos e também, por que não, né? Memes. Então, e também sou apaixonada por visualização de dados de modo geral, quarto, e atualmente meu dia a dia é Shine, assim, R, Shine. Então, vamos embarcar nos relatórios. Primeira coisa que eu pergunto, por que relatórios dinâmicos? Por que você colocava os relatórios dinâmicos no seu dia a dia? Assim, vou compartilhar alguns momentos em que eu precisei de relatórios. Assim. Primeiro, seleção de estágio. Assim, etapas de seleção de estágio. Eu já passei por 2 seleções de estágio em que, em alguma fase, em algum momento, eu precisei utilizar um relatório. E como? Assim, por exemplo, me mandavam questões, 12 questões, e ali você tinha que responder na linguagem R, criar uma função que resolvesse algum problema deles. Ou então, coisas simples, assim. E aí você pensa, como é que eu vou entregar esse resultado? Como é que eu vou mostrar que eu tenho ali esse embasamento de, tipo assim, eu vou trazer um relatório bem detalhado, assim, visualmente bem atrativo, que a pessoa que vai receber o teu relatório vai entender, vai compreender, olha, realmente as informações aqui estão muito limpas, fáceis de entender. Então, quando eu fiz, pensei na hipótese de utilizar, na época, eu usei o R Markdown, né? Então, foi uma seleção de estágio. Outra seleção de estágio também trabalhei com relatório. E, assim, por exemplo, outra situação, você faz parte de um projeto de pesquisa. E aí, mensalmente ali, ou então semestralmente, você precisa fazer um relatório das suas atividades. Suas atividades durante esse período e tudo mais. Você poderia, algumas vezes, muitas vezes, esses relatórios, alguns blocos, são assim, a mesma coisa do período anterior, do semestre anterior, e muda dados, assim, muda a data, por exemplo. Então, são coisas que você pode automatizar. Você não precisa, por exemplo, vou pegar o meu relatório, tem várias vezes 2022, assim. Você pode colocar um parâmetro e jogar em todo o relatório facilmente. Ou então, mudou a base de dados, mas eu quero fazer aqueles mesmos cálculos do outro período. Isso pode ser automatizado. Você pode colocar gráficos dinâmicos, você, dependendo, lógico, né, qual é o seu propósito ali, né, qual é o seu objetivo. Por exemplo, em relatórios HTML, nossa, vai longe, assim, sua criatividade, você pode colocar um gráfico que é ali puxando para um Plotly ali, que é mais JavaScript. Então, assim, vai da criatividade de cada um. Então, assim, você tem que entender qual é o seu propósito de fazer um relatório dinâmico.
Porque também tem algumas questões, como eu estava conversando no início com o pessoal do PES. Às vezes você entra num grupo de pesquisa, que já estão todos ali trabalhando, por exemplo, com R Markdown. Assim. Então, você, às vezes, precisa se adequar ao que está ali, que todos os demais membros da equipe estão usando como ferramenta principal, na verdade. Ou então, às vezes, até mesmo, como eu falei, né, o relatório está no meu dia a dia, também está nos meus trabalhos acadêmicos. Então, às vezes, um professor fala, não, eu quero que tenha aquela estrutura de relatório com lista de tabelas, lista de figuras e tudo mais. Então, tudo isso pode ser automatizado. Você não vai ficar, por exemplo, colocando ainda ali índice, o resumo, introdução e tudo mais. Tudo isso aí pode ser automatizado. Você pode tornar suas atividades muito... Você ganha tempo, assim. Então, para mim, tudo que eu mostrei aqui para vocês, assim, são alguns pontos, assim, que são diferenciais da utilização de relatórios dinâmicos, sabe? Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta no chat. Agora, com o quarto, dá para gerar relatórios em outras linguagens também? Sim. Então, a grande questão do quarto é essa proposta de multilingüe, né? Eu vou mostrar depois para vocês uma aplicação que eu fiz utilizando o VS Code com Python e o quarto, assim. Aqui o principal objetivo da apresentação aqui vai ser mais focada no RStudio e na linguagem R, mas eu gostaria de mostrar também esse outro ponto que dá para você utilizar no VS Code, em outras plataformas e com outras linguagens também. E as sintaxes vocês vão ver que é muito parecidas, assim. Então, vale a pena continuar aí, eu vou mostrar ao vivo. Então, marco zero aqui, antes de tudo, para você usar o quarto, é que você vai ter que fazer algumas configurações. O quarto ele é um software independente de R. Então, isso significa que você vai ter que baixar um outro software e fazer algumas configurações para você usar no RStudio, especificamente. Por exemplo, se você vai usar em PDF, aí tem uma parte no Tiny Text para baixar e tudo mais. Mas, assim, calma que não é... Tudo tem solução, não é nada de outro mundo, não. Então, pré-requisito principal, como eu falei, básico, pelo menos o básico de R, e o Markdown. E a vontade de querer aprender R, o nosso querido quarto. Como eu disse, né? O quarto tem algumas especificações para baixar, para você instalar, que você pode rodar no VS Code, de Python Lab, por exemplo, e no RStudio. Então, esse material eu vou deixar com vocês. Até posso disponibilizar aqui o link, se vocês quiserem acessar agora ou quiserem baixar junto. E também quiserem acompanhar junto comigo aqui, o material está todo disponível aqui, os slides, né? Fiquem à vontade. Esse slide que eu estou apresentando para vocês, ele foi todo desenvolvido em Quarto, e ele também ele está hospedado no Quarto Pub, que também é específico para o Quarto ali. E aí algumas instalações são necessárias, né? Como baixar e instalar a versão mais recente do Quarto, baixar e instalar a versão mais recente do R. Caso você não tenha, é necessário baixar, e caso você já tenha, é necessário fazer uma atualização. E baixar e instalar a versão mais recente do RStudio, e aí eu coloquei no slide aqui mais detalhes que tem aqui no próprio site do quarto, tem todas o passo a passo, né? Porque pode ser que você, sei lá, no futuro queira usar no VS Code. Então, todas as instruções, se você clicar aqui em mais detalhes, você consegue baixar, configurar e tudo mais. Alguns pacotes eu coloquei aqui que são necessários para a gente utilizar tanto no relatório HTML quanto no PDF. E alternativa, assim, eu, sei lá, deu algum problema, não consegui baixar no meu RStudio, então estou no trabalho, estou no estágio, mas eu queria acompanhar também, é você usar o RStudio Cloud aqui. O RStudio Cloud, aqui eu já estou na minha conta aqui, mas assim, é muito simples, você entra... Se vocês estão aí no slide 6, basta clicar aqui na imagem que ele já vai chamar diretamente lá para o site do RStudio Cloud. Aí você faz um cadastro muito simples, e aí você vai entrar nessa tela. Aí você vai aqui em New Project, aí você vai no primeiro,
Aí espera um pouquinho, que ele vai fazer toda a preparação do ambiente. Já aqui, você não vai precisar, eu vou ter que baixar o quarto, vou ter que configurar, não, nada disso. Assim, basicamente, lógico, como ele vai estar zerado, basicamente você só vai, sei lá, você quer criar um novo arquivo quarto, você vai lá, seleciona quarto e documento. E aí ele vai rodar tranquilamente, sem precisar toda essa configuração. Ó, como vocês podem ver, é igualzinho, assim, toda a parte de visualização aqui. Aí aqui, ó, novo documento, já vai aparecer o quarto aqui, ó, quarto document. E também para apresentação. Você clica aqui. Aí, eu quero meu relatório, por exemplo. E aí, digamos que eu queira gerar um documento em HTML. Coloquei o título, coloquei o autor e criei. Como ele está ainda sem tem os pacotes e tudo mais, ele vai pedir, logo de cara ele vai pedir para você baixar o Markdown, Markdown. Aí aqui é jogo rápido, aqui a instalação não é demorada. Ele já vai te dar um exemplinho aqui, né? Você aguarda um pouquinho. E aí você pode tranquilamente, você vai deixar aqui. Documentos 4 você precisa renderizar. Você vai aqui nesse botão, render. E pronto. Você não precisou baixar quarto, você não precisou atualizar seu RStudio nem nada disso. Você tem como trabalhar na nuvem. Sim. E esse projeto ele fica salvo aqui e, sei lá, você depois quer acessar em outro computador, você pode acessar perfeitamente. Assim como você também pode jogar para cá os seus documentos. Não só isso eu estou falando aqui no quarto, mas pode ser qualquer outro, sei lá, só estou com os códigos de um exercício do professor X, assim. Aí eu quero passar para um determinado amigo, entendeu? É muito possível, assim. Aí é que você faz aqui, você pode exportar, terminei meu relatório. Aí você vem aqui, na engrenagemzinha, aí vai em export. Aí aqui é muito, muito tranquilo, gente, porque já é o que a gente já trabalha utilizando aqui dentro, entendeu? Não muda muita coisa, não. Lógico assim, né? Por exemplo, eu já coloquei aqui Shine, por exemplo, trabalhando na nuvem, dá tranquilo, mas também você não vai trabalhar assim com uma base gigantesca que também ele acaba que ele não vai conseguir rodar tão bem assim, entendeu? Mas para o quarto, agora, para esse primeiro momento, assim, recomendo. Se vocês quiserem fazer junto comigo aqui, vocês podem fazer uma conta rapidamente aí na Studio Cloud, ela é uma conta gratuita, né? E a gente pode trabalhar junto aqui. Vocês já estão com material, então qualquer coisa aí, até bom que vocês também podem fazer fazendo junto comigo, pode fazer perguntas, alguma coisa assim, certo? Mas assim, aqui é uma dica, assim, guardem pro coração, porque é muito massa, assim, o Studio Cloud é muito prático, é muito fácil de usar. Lógico que ele, como ele está zerado, ainda não tem os pacotes que normalmente a gente utiliza, assim, mas basta baixar ali rapidinho, você desenvolve perfeitamente, entendeu? Então, vamos voltar para nossa apresentação. Então, tá. Baixei, atualizei meu RStudio, baixei o quarto, instalei os pacotes, ou então fiz a minha conta na RStudio Cloud, tudo certo. Então, vamos para nosso mundo quarto, né? Então, porque, como eu falei, é uma diversidade muito grande de possibilidades, assim. Se vocês forem... Aqui é a página do quarto. Tem um guia que vocês forem entrar aqui em cada tipo de documento, você... Nossa, que vai da criatividade, vai longe, assim. Hoje nós vamos ver os documentos em HTML e em PDF. Mas, se você quiser trabalhar com várias outras coisas, se você quiser usar no VS Code, no Jupyter, recomendo fortemente que vocês explorem isso aqui. Porque configuração de tabela, configuração de nota de rodapé, é muita coisa, gente, assim, realmente. Explorem o quarto, assim, a dica que eu dou é explorem bastante o quarto, olhem muito a documentação, aprendi muita coisa além da documentação, assim, e vale a pena, gente, é muito, muito legal, assim.
Então, atualizamos, baixamos, conhecemos, identificamos o que a gente quer trabalhar, o porquê que a gente quer usar um relatório, o quanto que ele é importante na nossa vida. Então, vamos começar com o quarto. A estrutura básica dele tem 3 bloquinhos principais, que é o YAML, tem um cabeçalho ali, que eu vou falar cada partezinha dessa. O texto e o código. Assim, são as três principais da estrutura dele. A gente vai começar pela estrutura do YAML, que é o cabeçalho. Aqui é o local onde são inseridas configurações sobre o documento. Quem é o autor, quer colocar um subtítulo, colocar outros autores, a data do documento, que é muito importante. Às vezes você está fazendo um relatório que é diário, então é extremamente importante você estar automatizando essa data, porque toda vez que ele vai rodar ali, ele vai estar com a data ok. E o YAML ele tem essa estrutura definida por 3 tracinhos, tanto aqui quanto aqui. E aqui é onde a gente define, principalmente, qual é o tipo de documento que a gente quer trabalhar. Eu vou querer que a minha saída seja o quê? Seja um HTML, seja um PDF, assim como diversas outras opções que tem por aí. Eu posso identificar também aqui qual é o tema. Vocês vão ver mais para frente que, lógico que aí no quarto, por ele ser muito novo, ainda não tem, assim, como era no Markdown, que tinha muitos temas, assim, variados, que você poderia mexer ali no HTML, CSS e tudo mais. Mas, assim, é novo, então vamos procurar. Tipo, eu vou mostrar para vocês aqui que eu mudei bastante a estrutura principal ali daquele documento. Assim, dá para fazer muita coisa, porque se você souber HTML e CSS, você consegue formatar e colocar um jeito assim, colocando a sua cara mesmo, entendeu? Aqui, outra coisa importante aqui é com relação à indentação. Por exemplo, no Python. Às vezes você erra a indentação e aí você está dando erro, você não sabe o que está acontecendo. E aí, quando vai ver, é um espacinho, é um tab que está faltando. Ou então, você esqueceu de colocar, e aí você fica, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. E aí chama o professor, chama todo mundo. E aí, quando vai ver, era o bendito espaço que estava faltando. Acontece. Eu sou aluna também, acontece comigo. E acontece mesmo. Então, muito cuidado nessa parte do cabeçalho, entendeu? Bota esse alerta aqui porque é muito importante. Outra coisa é com relação a, assim, por exemplo, eu tô ali usando um gráfico que está cheio, tem várias coisas, JavaScript e tudo mais. Com a IA, não rodou no meu arquivo quando gerar o meu relatório em PDF. O que aconteceu? Porque existem algumas coisas que vão funcionar no HTML perfeitamente, mas quando você for rodar no PDF, não vai funcionar. São muito específicas daquele tipo de formato, entendeu? Então, tem que ter um cuidado com relação a isso. E aqui também acontece. Tipo, eu não sei o que está acontecendo aqui, estou rodando meu documento, não está funcionando. Aí você botou lá para gerar 2 saídas, HTML e PDF. E aí não tá rolando, não está acontecendo. E aí, quando vai ver, é por conta disso. Porque algumas coisas, algumas estruturas que você está usando no seu documento não vão funcionar para PDF. Você não vai colocar um gráfico interativo, então algumas coisas assim não adianta. Então, tenha cuidado com relação a isso. Estrutura de texto. Então, vamos pensar. Markdown é uma linguagem de marcação simples para escrever texto. Ponto. Então, vamos ver aqui. Vocês não sei se vocês já viram, só o Markdown, não estou falando aqui de Markdown. Para gerar um Markdown no seu RStudio, se você apertar Ctrl Shift P, de pato, vai abrir uma janelinha muito parecida com o VS Code. Assim. Aí você coloca aqui, Markdown. Logo de cara ele já vai dar aqui. Criar um novo documento em Markdown. Só Markdown. Markdown, texto. Texto sem código, aqui você pode, por exemplo, aqui. Meu documento. Aí você vai aqui no preview. Aqui. Meu Markdown. Só essa frasezinha. Nada demais.
ele vai gerar um documento. Isso aqui é Markdown, do zero. Isso aqui não é Markdown, isso aqui não é quarto. Assim, para quem trabalha ou já usa o Shine na sua vida, assim, lembra do Markdown, só um Markdown. Porque isso aqui facilita muito a sua vida. Por exemplo, se você está trabalhando com grandes textos no Shine, isso aqui é muito, assim, é uma mão na roda muito grande, porque você não polui seu texto, você coloca tudo no arquivo Markdown, e aí depois fica mais fácil para você ir estruturando o seu código do seu aplicativo. Porque os aplicativos Shine, os códigos são bem maiores, dependendo se você estiver, então, usando com Golem, fica, assim, uma estrutura bem, bem complexa. Então, isso aqui, lembrem disso aqui. Isso aqui a gente gerou um Markdown. Isso aqui é Markdown. Se eu tentar colocar aqui, clicar aqui, vou gerar um R, olha aí, ele não dá nada. Que é R Markdown, R, mais Markdown. Markdown é só o Markdown. É só o puro, digamos assim, entendeu? Deixa eu voltar para cá. Como eu falei, R Markdown vai ser o Markdown mais o R. E o quarto vai ser tudo isso mais um pouco. Afinal, você vai poder colocar ainda, além do R, você vai poder utilizar no VS Code, com Python, com outro lugar com Julia. Então, essa proposta multilingüe do quarto vai longe, assim. Como eu estava conversando com os meninos, assim, depois vou mostrar no VS Code com Python, vocês vão ver que estruturas parecidas, linguagens diferentes, assim. E você consegue realmente sua criatividade vai longe. Definitivamente. E aqui no site, né, eles falam aqui que o quarto é uma versão multilingüe da próxima geração de R Markdown, do RStudio. Inclui dezenas de novos recursos, ao mesmo tempo em que é capaz de renderizar a maioria dos arquivos RMD existentes sem modificação. Então, vamos indo. Se a base dele é o Markdown, então toda a nossa linguagem textual ali vai ser baseada no Markdown. Significa o quê? Por exemplo, aqui, eu mostrei no Markdown, coloquei aqui 2 hashtags, meu documento. Aqui, é o tamanho do meu título. Então, se eu quiser colocar um título grandão, seja no Markdown, seja no R Markdown, ou seja no quarto, aqui a estrutura não vai mudar, entendeu? E aí, por aí vai. Posso criar seções, títulos, subtítulos, ou seções ou subseções, dependendo do tipo de arquivo que você estiver aí trabalhando. E a estrutura é basicamente colocar aqui, vou acrescentar mais uma hashtag, e aqui vai diminuindo o título do seu documento. Aqui, vou logo abrir essa primeira coluna uma vez. Quando a gente está fazendo nossos relatórios, a gente quer destacar alguma frase, às vezes a gente tem alguma expressão em inglês que a gente precisa colocar em itálico, às vezes a gente precisa riscar alguma ideia, alguém mandou um documento para você, não estou de acordo com essa linha aqui, vou riscar. Tudo isso você pode fazer dentro tanto do Markdown quanto do quarto e de formas muito simples. Aqui eu coloquei, por exemplo, se eu quiser deixar em negrito, em itálico, riscar, eu quero colocar assim, só se dar um trecho de código, por exemplo. Eu posso colocar sobrescrito? Posso. Assim como posso fazer várias outras coisas bacanas. Isso aqui eu acho mais bacana mostrar na prática mesmo, entendeu? Então, é muita coisa, né? Nossa, estou começando agora, Markdown quarto, código, hashtag, sobrescrito, um monte de coisa, assim. O RStudio, hoje em dia, ele trouxe uma facilidade muito grande, que é justamente você trabalhar com visual editor. Então, a gente já tem aquele costume, né, de usar outros editores de texto, que basicamente o que a gente faz? A gente seleciona um trechinho do texto, aí coloca em negrito, aí depois a gente seleciona uma outra parte do texto, aí a gente coloca em itálico. Isso aqui, sem o nosso normal em outros editores de texto. Aqui também é possível, dentro da RStudio. Você pode até não ter aquela... eu estou me confundindo aqui na sintaxe para colocar um negrito, colocar um sobrescrito. E o visual, ele te traz uma facilidade muito grande. Ó. Se você quiser, por exemplo, criar uma tabela, você vai ali no Insert e aí
coloca, eu quero só 2 linhas e 2 colunas, eu quero um cabeçalho. Basicamente, clicando e até, às vezes, arrastando. Você pode, por exemplo, você tem uma imagem em algum lugar e você quer arrastar para dentro do visual, você também pode, assim. E eu vou mostrar isso para vocês no RStudio. Então, tá. Aqui a gente já conheceu o Markdown. Aqui meu RStudio está do zero, nada criado, comecei do zero. Como é que eu vou abrir o meu primeiro arquivo no Quarto, meu documento em Quarto? Você vai aqui em cima, e isso considerando que você fez toda aquela configuração e tudo mais, ou então você entrou no seu RStudio Cloud e está tudo certo. Então você vai aqui em New File, Quarto Documents, para o caso do documento. Você espera um pouquinho. Assim como eu mostrei ali no RStudio Cloud, né? Vou botar aqui. Não. Meu exemplo. Coloquei o título, coloquei o autor, criei. Basicamente isso. Selecionei, ele já automaticamente já está ali no HTML, né? O meu é que ele já entra direto no visual. Então, assim, essa parte do source aqui é o código. E aqui o visual, como eu falei para vocês. Aqui eu estou querendo, sei lá, deixar esse trecho aqui em negrito. Basicamente é selecionar o texto e colocar ele em negrito. Eu quero deixar ele em itálico. Basicamente, seleciono o texto e coloco em itálico. Aí, mas como é que está funcionando isso por trás? Aí vai aqui em Source. E aqui ele pegou, como eu só selecionei um trecho ali, ele foi todo de uma vez. Pega aqui. Aí tá. Bora ver o que está acontecendo aqui. Vou salvar esse arquivinho. E ele vai renderizar. Você vai aqui no render. E ele vai renderizar o que você colocou aqui. Pronto. Você já tem o seu primeiro documento feito em Quarto. Muito simples, né? Assim, se você quiser... Agora vai da criatividade de cada um. Por exemplo, se eu quero colocar só texto. Irene, não quero código. Vou pegar isso aqui, vou tirar isso aqui tudinho, eu quero só texto. Ser só texto. Você vai, ajeita, organiza do jeito que você quer o seu documento, render. E aqui temos o nosso primeiro documento. Vou fechar isso aqui. Criado no Quarto, certo? Aí, eu, sei lá, eu tô querendo colocar aqui uns... Quero deixar o meu relatório mais divertido. Quero colocar uns emojis. Você vai aqui, insert. Aí vai ter aqui uns caracteres especiais. Aí você insere aqui o emoji. Aí ele vai abrir uma lista de várias e várias e várias opções que você pode ter aqui. Aqui é muito bacana, porque, assim, sei lá, você não está com aquela base ainda do Markdown, está conhecendo agora, ainda está... Às vezes, você esquece alguma sintaxe também, acontece. Eu quero criar uma tabela. Basta vir aqui em cima, no visual, Insert Table, quero colocar aqui 3 linhas e as colunas. Aqui eu quero colocar o nome de cada coluna. Totalmente possível. Você vê aqui que não teve nada de código assim tão extraordinário. E a gente vai apertar o render. E aqui está a nossa tabela, certo? Aí, como é que está isso no Source? Como é que está esse código por trás de tudo que a gente está fazendo aqui no visual? Ele está assim. Fazer tabelas, tanto no Markdown quanto no Quarto, às vezes, principalmente do jeito como está sendo feito aqui, você pode acabar esquecendo de algum tracinho, algum espaço, e ela pode quebrar um pouco.
Então, é mais fácil você usar o visual do que você utilizar o source, certo? No mais, vamos voltar para cá. O que eu falei ali é das sintaxes, né? Eu quero deixar em negrito. Negrito. Quero deixar em itálico. Deixa eu tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Aqui está, tanto negrito quanto itálico. E cada uma dessas estruturas eu coloquei aqui no material. Vocês podem acessar e explorar aqui nessa parte de sintaxe básica que é do slide 14. Explorem, procurem, porque, por exemplo, a parte de inserir imagens. No quarto você tem assim uma infinidade, você pode colocar subimagens e colocar em vários quadrantes ali, então depende muito qual é o seu propósito quando você estiver fazendo ali seu relatório. Com relação a hiperlinks também aqui é muito tranquilo, porque basicamente se você tem, deixa eu ver aqui, eu quero vou pegar aqui o do slide mesmo. Eu quero colocar um hiperlink disso aqui, basicamente é só colocar isso aqui no início e no fim. Vamos renderizar. Já está aqui. Posso clicar e ele já vai direto para lá, sem problema nenhum. Certo? E aqui vocês podem explorar todas as outras estruturas dessa sintaxe básica. Que é o início, né? Assim, tanto para Markdown, Markdown, quarto. E vamos para os temas de relatórios. Como eu falei anteriormente, no Markdown, já tem um tempo aí, o Markdown tem muita gente que já criou diversos modelos de templates diferenciados e tudo mais. O quarto ainda é muito novo. Então, tem alguns temas bacanas, mas assim, eu, particularmente, eu gosto de customizar as coisas que eu faço. Então, por exemplo, eu quero colocar uma imagem no local que eu trabalho, o logo de algum lugar que eu estudo, assim. Então, eu prefiro muito mais ir por essa parte do que já usar os temas prontos, assim. Aí vai do gosto de cada um. E a sintaxe, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma lista, eu coloquei que tem, da última vez que eu vi, todos os temas que tem lá, eu coloquei aqui todos, tem todos. Aqui, basicamente, é você se divertir, digamos assim, com o que temos por aqui. Por exemplo, eu peguei aqui, para facilitar, vocês podem vir aqui do lado e copiar o código aqui nesse caderninho bem aqui. Vamos ver um dos temas que ele tem disponível. Olha só. O formato é HTML, o título, só o título do documento, e aqui o tema. É aqui nessa linha que você vai pegar, sei lá, você já conhece o tema que você quer trabalhar, algum desses aqui, sei lá, super vapor. Esse aqui é muito massa. Vou pegar aqui vapor. Vou colocar aqui. Eu vou renderizar meu documento. Olha a diferença do tema que ele vai me aparecer aqui. Vou abrir. É muito diferente do que eu apresentei anteriormente, que é aquele branco com os títulos em azul claro. E aqui na lista, eu coloquei aqui todas as possibilidades que nós temos até agora de temas para documentos em quarto. Ah, mas aí eu quero, por exemplo, eu quero deixar a opção de Dark Mode e mais algum outro tema. Ou então, eu quero deixar 2 temas claros em diferentes formatações. É super possível. Aí, por isso que eu coloquei aqui essa opção da questão do Dark Mode. Se você colocar aqui, copiar e trazer para o seu documento. Eu coloquei um dos temas, vai ser esse aqui, e o segundo, esse outro aqui. E aí a gente vai renderizar. Vou abrir aqui. Esse é o tema 1. E aqui no canto tem uma chavezinha, que você clicar aqui, ele muda totalmente o tema do seu documento. Então, isso é muito bacana, como eu falo, né? Você tem que ver qual é a finalidade do seu relatório, às vezes você precisa para... Eu, particularmente, eu uso esse outro tema aqui
como nós estamos hoje em dia ainda com algumas aulas remotas também, eu utilizo esse tipo de template mais escuro, porque na hora da apresentação fica melhor de visualizar. E cadê? Tem algumas, eu vou rapidinho, vou responder algumas perguntas que estão no chat. Então, vi aqui da Ana. Ariane, são os mesmos temas para as apresentações com o quarto? Não. Alguns temas são diferenciados, assim. Tem alguns que são os mesmos nomes, não tem... Cadê? Você pode ver que aqui, para o relatório, tem bastante coisa até. Se eu não me engano, são 27. Só que para apresentações, não. Mas, assim, te falo que para apresentações é muito antes de você customizar o seu próprio tema. Assim, por exemplo, essa apresentação que eu estou mostrando para vocês, eu fiz toda a parte do plano de fundo, eu montei ali no Canva, de modo que eu conseguisse inserir direitinho as caixas dos códigos e tudo mais, entendeu? Então, assim, tem temas prontos, mas, assim, sugiro, se você puder, assim, para deixar mais bonito, muito mais estiloso, você criar os seus próprios temas, assim. Fica muito bacana e você dá a sua cara, assim, do seu trabalho. Mas tem das apresentações, como eu até estava conversando com os meninos mais cedo, apresentação é um mundo de coisas, assim. Eu comecei para eles, já teria que fazer mais um segundo curso aí, porque tem bastante coisa. Aqui eu já uso muito, aqui nos slides eu uso bastante CSS, muito mesmo, assim. Porque eu gosto de deixar tudo bem, bem estruturado, entendeu? Então, a apresentação realmente teria que ter mais um curso, mais alguma horinha a mais aí para a gente explorar um pouquinho, entendeu? Mas pode usar, assim, não é feio, assim, eu falo logo, não é, os temas não são feios, assim, não, mas é porque eu sou um pouco chata, eu gosto de colocar a minha cara realmente nos temas que tem aí. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Esse slide do quarto com todos os links, uau! Ai, que bom que vocês estão gostando, né? Assim, eu procurei deixar o slide bem, bem, bem explicativo, porque eu vou disponibilizar tanto os modelos dos documentos, tanto em PDF quanto em HTML. E a consulta vai ser o slide, assim. O que vocês vão ver no relatório, provavelmente a explicação vai estar no slide. Então, assim, tá com referência, tá explicando o que é cada coisa, onde é que você tem que consultar. Ah, eu quero fazer outras coisas que não estão aqui na apresentação, você pode aqui não saiba mais, entendeu? Então, assim, procurei deixar muito bem acessível para todo mundo, de modo que depois, lógico que vocês podem me procurar, depois eu vou deixar meu e-mail e tudo mais, a gente pode conversar. Ah, e fiquei com dúvida na instalação, porque a instalação às vezes dá problema, né? Dependendo da máquina, dependendo do sistema operacional, porque tem Mac, tem Linux, tem no Windows também, então são N fatores, assim. Então, pode entrar em contato comigo também. Aí a gente pode trocar uma ideia sem problema nenhum. Então, blocos, vamos voltar para cá. Blocos de chamada. Vocês viram que durante os outros slides eu coloquei aqui, importante tal coisa, um aviso de tal coisa, uma nota. Isso, assim, tanto para slides quanto para documentos, é super válido. Eu, no meu dia a dia, eu uso muito esses blocos de chamada para, por exemplo, vou fazer um exercício. Questão 1, questão 2, eu coloco tudo dentro desses bloquinhos, que eu acho que facilita na hora da visualização e deixa super organizado também. E é muito simples fazer esse tipo de estrutura dos blocos. Basicamente, a sintaxe inicial aqui é a mesma, não muda. Aqui é call out aqui no início, é a mesma coisa. Pode ver, nessas demonstrações que eu coloquei aqui embaixo, só muda aqui, ó, o important, warning e o note. O início é a mesma coisa, entendeu? Então, o que eu coloquei aqui, o código em cima, só muda o final. Então, é muito simples. Isso aqui serve tanto para relatório quanto para apresentação. E também várias outras coisas aí que o quarto ainda se explora aí pela frente. Aí, Ariane, eu já tenho que entregar um trabalho, tenho que fazer um exercício que tem um monte de fórmula, não sei como fazer, eu quero mostrar essa fórmula centralizada no meu documento, ou eu quero colocar no meu texto mesmo, como é que eu faço? Basicamente, a sintaxe é muito simples. É lembrar da ideia ali no caso do LaTeX, né? E trazer para cá. Então,
Quando você tem aqui 2 cifrãozinhos antes e depois, é que você quer deixar ele centralizado, a fórmula centralizada. Ah, mas eu quero colocar no meu texto essa fórmula. Dá também. Aqui, por exemplo, o resultado será dado por tanto. Então, você pode colocar aqui um único cifrão, tanto no início quanto no fim. E o resultado será isso aqui. Você não tem problema nenhum, tanto colocar no centro, quanto colocar na sua linha. Aqui é muito tranquilo. Códigos. A gente já falou, nós temos 3 estruturas. A parte do YAML, que é o cabeçalho, nós temos ali a parte do texto, e nós temos o código. Aqui você vai, quem já usa o R Markdown vai sentir uma diferença um pouquinho com relação ao quarto. Por quê? Lá a gente está, quem usa Markdown já é acostumado, por exemplo, colocar aqui warning igual a false, em maiúsculo, né? É o que geralmente a gente fazia ali, até eu mesma, às vezes eu estou aqui programando e acabo com certos vícios ainda do Markdown. Aqui a sintaxe é um pouco diferente. Eu lembro que quando eu comecei a olhar para o quarto, eu via tipo, um hashtag no início. Eu pensava assim, o que é isso? Isso é um comentário? Alguma coisa assim? Aí fui olhar na documentação e aí eu fui identificando que essas eram as configurações dos nossos bloquinhos de código. Assim, eu quero, por exemplo, que a minha figura tenha uma largura X. Eu quero que a minha altura seja Y, do meu gráfico. Ah, eu não quero que apareça mensagens durante a execução do meu código. E eu quero centralizar o meu gráfico no documento. Então, basicamente, essa é a tradução dessas linhas aqui, da linha 2 à linha 5. E aí, aqui vai dar sua criatividade. O que eu quero, o que eu preciso? No meu trabalho, eu quero fazer um gráfico estático num dataset muito conhecido, que é Iris, né? Tenho certeza que a maioria de nós já conhece o banco de dados do Iris, com certeza. Se não conheceu, pode ter certeza que você vai conhecer. E aí, tá. Eu quero gerar um ggplot, um gráfico elegante das minhas informações. Aí eu coloquei aqui. Mas eu posso, MTK, um clássico também. Eu posso também querer colocar esse meu gráfico mais interativo, que eu possa, por exemplo, colocar um zoom em alguma parte do meu código, do meu gráfico. Eu posso querer identificar algumas informações que estão nesse gráfico. O que eu faço? É muito simples. Você transformar um ggplot para um gráfico interativo, basicamente é colocar, chamar o Plotly, 2 pontos, né, que eu estou chamando ele, e fazer ggplotly com esse gráficozinho que você colocou aqui. Eu peguei e fiz todo ele no ggplot2. Show. E aí vou pegar esse plot e vou colocar aqui. É uma linha. E olha só, você passar um mouse, ele é super interativo. Você tem todas as informações com relação ao boxplot. Máximo, mínimo, qual é a mediana. Você pode, por exemplo, dar um zoom. Só quero esse aqui, cetose. Você consegue fazer essa visualização. E assim, não estou saindo do slide, assim como também se fosse no relatório, você também não ia estar saindo do seu relatório, você consegue fazer tudo isso de forma dinâmica dentro do seu documento, seja apresentação, seja relatório, isso relatório em HTML. No PDF é outra história. A gente vai ver depois. Certo? E a mesma coisa com relação a tabelas. Ai, Ariane, meu dataset é enorme. Tem mais de 200 linhas, mas eu quero colocar ele, eu preciso colocar ele no meu relatório, ou eu preciso colocar ele no meu slide. O que eu faço? É muito simples. No meu caso aqui, eu coloquei um exemplo que eu quero pegar o dataset de Iris e mostrar aqui como, no caso, a gente está trabalhando aqui apresentando os resultados somente no slide, né? Eu defini aqui para apresentar somente 5 linhas, mas você vai passando aqui, você consegue ver todo o dataset, não tem problema nenhum, entendeu? Você pode ir explorando. Ai, mas eu quero saber quais são os resultados da Virginia. Você pega, tem um searchzinho bem aqui, você digita com a informação que você quer.
As espécies no IRIS são o quê? São 50 de cada. Virgínica, setosa e a versicolor. Então, vai aparecer todas as informações aqui. Você vê que eu não saio do slide, assim como se fosse um relatório, também não sairia daqui. E você consegue mostrar todas as informações que você deseja. Com relação às configurações dos chunks, dos bloquinhos de código que a gente tem. Como eu falei, aqui eu coloquei já uma lista, assim, dos principais, tem outros também, mas assim, o dia a dia. E assim, eu coloquei aqui uma observação, né? Por exemplo, com relação à largura e altura de figuras. Isso aqui eu estou mostrando para a minha situação do R. Mas, se eu tenho um documento em Python que eu também preciso fazer esse tipo de configuração. Show! Super possível. Você pode fazer tanto dentro do RStudio, como, eu estou usando o VS Code, também quero fazer esse tipo de configuração. Também pode, entendeu? Então, eu coloquei aqui o ou Matplotlib também, porque tem essa aplicação. E assim, já que nós estamos falando de Python também, né? Eu vou mostrar aqui também o quarto no Python e no VS Code, que também é possível. Assim, eu só quero dar uma pincelada rápida, porque nosso foco aqui é o R e no RStudio, mas eu gostaria de mostrar para vocês que também é muito possível você utilizar no VS Code. Aqui, ó. E as sintaxes, ó, tá vendo as configurações que eu mostrei aqui, tanto de largura, de mensagem, de não aparecer código, tudo, as mesmas configurações você vai usar aqui, sendo que aqui é Python e aqui é o de Python. O de Python já aqui é o VS Code, entendeu? Mas no fim das contas, acaba sendo o de Python. Mas assim, a ferramenta que eu estou utilizando é o VS Code. E a configuração é a mesma. Muda a linguagem, mas você está trabalhando dentro do VS Code, entendeu? E você vai conseguir renderizar aqui, ó. Você consegue renderizar ele tanto nas outras, né, no DocX, no PDF, como também no HTML. Aqui é apenas uma demonstração para mostrar que é possível. E eu estou usando as mesmas configurações de chunk se fosse no RStudio, usando a linguagem R, entendeu? Então, assim, quarto é incrível, assim, eu gosto muito por todas essas flexibilidades. Tem como configurar todas as saídas com Canit no Chunk? Sim, é possível. Eu vou mostrar um exemplo no relatório, aí você vai ver. Se eu não me engano, um relatório eu não fiz assim, o outro eu fiz com esse tipo de configuração. Porque às vezes você fica assim, cada chunk você fica colocando mensagem igual a false, mensagem igual a false. Aí não tem para quê, né? Então, antes de você configurar um setup com todas essas pré-configurações, já para não ficar o tempo inteiro colocando em cada chunk. Mas é possível sim. Deixa eu voltar aqui. Então, já deixei essa lista de configurações aqui. Depende muito do que você vai precisar. Mas, assim, foca na estrutura a sintaxe aqui dos chunks, entendeu? Por quê? Já aconteceu comigo. De eu querer colocar um chunk, e aí eu escrevi alguma coisa em cima, e aí depois eu fui colocar essa configuração aqui. Vai dar erro. Ele vai até rodar, mas o teu texto vai aparecer num lugar estranho, alguma coisa do tipo. Então, muito cuidado com relação às sintaxes. Lá na Markdown, a gente colocava o igual, um false, letra maiúscula. Aqui é 2 pontos e aqui é diferente. Então, tome cuidado, porque quem já está vindo do Markdown já está com aquela ideia de já meio que no automático, entendeu? Então, tenha um cuidado com relação à configuração. Tab sets. Você quer colocar guias no seu relatório. E eu falo de relatório. Aqui eu estou mostrando uma apresentação, mas você pode fazer da mesma coisa no seu relatório em HTML. Aí eu tenho aqui uma guia de cachorro, uma guia para o gato e o código. Basicamente, a estrutura é você colocar panel, tab set aqui no início, e cada 2 hashtags você coloca o nome, que é o que vai aparecer aqui em cima. Por exemplo, aqui na minha primeira guia é o cachorro. Aí depois coloquei aqui a minha imagem, coloquei aqui a fonte. Nunca esqueçam de colocar as fontes que vocês tiraram da internet, isso é muito importante.
E a minha segunda guia é de gato. Eu centralizei tanto aqui, o Markdown, né? Eu tenho, digamos que eu posso dizer que eu tenho alguns vícios de digitação. Então, assim, como algumas coisas de HTML também funcionam no Markdown, também funcionam no Quarto. Então, vocês vão ver muito nos meus códigos, assim, do nada eu colocar alguma coisa de HTML, tipo, colocar center, ou então colocar um HR, um BR. Então, isso é muito comum, mas é porque eu já vou puxando de outras coisas que eu faço, às vezes até mesmo do Shine, que você usa ali o BR, entre parênteses e tudo mais, então meio que já está meio que automático na minha cabeça, mas não sigam, às vezes para essas coisas, não sou um exemplo, porque eu acabo já usando outras linguagens e colocando nos relatórios, porque é possível também, então eu acabo colocando algum BR, algum HR, mas enfim, aqui eu quis centralizar tanto a informação da imagem quanto da fonte, e esses são os resultados. Aí, o que isso aqui pode me servir para o meu relatório? Por exemplo, você tem um gráfico, putz, as suas informações estão show de bola, o meu gráfico é interativo e tudo mais, mas imagina que alguém quer esses dados desse seu gráfico para fazer outra coisa. Assim. E aí você pode colocar uma guia com uma tabela com essas informações e outra guia colocar o seu gráfico. Então, isso facilita para quem vai receber, a pessoa que está precisando daquela informação, e aí você já coloca em guias, tudo organizado, e aí você manda, como eu falei, né? Eu disponibilizei para vocês aí o link, né? No Quarto Pub. E aí, por exemplo, alguém me pediu alguma informação, eu quero compartilhar, mas meu arquivo está em HTML, pode ser que quebre, não sei o quê. Você sobe para o Quarto Pub, essa informação, passa o link, passa para o seu chefe ou passa para o seu professor. Eu, pelo menos, assim, nos meus últimos períodos agora, boa parte dos trabalhos que eu entreguei assim, na faculdade foi assim, fazendo um documento todo em HTML, e aí geralmente eu disponibilizava o HTML, mas deixava ali um link que eu geralmente hospedava muito no Netlify, né? Agora que eu comecei a usar o Quarto Pub, porque aprendi mais recente, assim, né? Mas, assim, recomendo muito depois vocês darem uma pesquisada sobre o Quarto Pub, porque você consegue subir o seu slide, o seu relatório, basicamente dentro do RStudio. Você vai no terminal, sobe a informação Quarto Publish, e aí você já tem o link, como é no caso essa apresentação aqui, que ele está hospedado lá no Quarto Pub também. Aqui é uma novidade, assim, né? Tipo, eu estava pesquisando o que seria interessante mostrar para vocês, e aí eu identifiquei que agora é uma versão de teste, né? É um pré-lançamento do quarto que tá por aí ainda. Justamente por ser um pré-lançamento, ele está ainda em fase de teste. E aí, assim, né? Normalmente, no Markdown, o que eu fazia quando eu queria, por exemplo, colocar um vídeo? Aí eu pegava, colocava um iframe ali e tudo mais, era um código bem maior. Já agora, nessa versão de pré-lançamento, uma linha você resolve o seu problema. E aí, o que eu fiz? Eu peguei um vídeo que estava lá no canal do Pet, o último vídeo, inclusive, que eu tinha visto por lá. E aí, eu resolvi colocar como exemplo aqui. Quer dizer, no meu slide, eu consigo colocar um videozinho do YouTube aqui. Ah, Ariane, mas assim, e no meu relatório? Posso? Pode. Do mesmo jeito, mesmo sintaxe, aqui não muda nada. Aí, mas o videozinho está muito pequeno, não consigo ver. Como é que eu vou explorar essa informação? Te dou duas alternativas. Eu posso abrir ele aqui, tranquilamente, e explorar. Eu não estou saindo do slide, gente. Estou aqui abrindo ele em tela cheia. Show de bola. Ah, mas eu quero mostrar ele com algumas especificações de altura e de largura. Posso? Pode. Você basicamente vai pegar a estrutura que já está aqui e acrescentar. Eu quero tanto de largura e eu quero tanto de altura. É só isso. E aqui o vídeo vai aparecer bem maior. E se você tiver um relatório, querer colocar bem maior ainda, você consegue, se você quiser colocar um trechinho. Vocês vão ver que nos relatórios mesmo, você pode colocar até aqui na margem mesmo.
Por exemplo, seu texto está aqui o tempo inteiro, mas ele tem uma margem bem aqui. Você pode colocar esse tipo de citação bem aqui no canto. Não tem problema nenhum, entendeu? E aí, chegamos no relatório. Então, isso aqui é apenas um spoiler do que vamos ver no relatório em HTML. Tudo que a gente viu aqui foi importante para a gente desenvolver o nosso relatório. Então, bora para ele. Deixa eu voltar aqui. Eu vou fechar esse exemplinho aqui, inicial. Lembrando que esses modelinhos aqui vão ficar disponíveis para vocês também. Cadê relatório da HTML? E assim, a mesma preocupação que eu tive ali com relação ao slide, também tive com relação ao código, né? Que às vezes você vê o vídeo e tudo mais, as explicações, mas aí, putz, esqueci alguma coisa. O que era isso aqui mesmo? Então, eu coloquei os comentários também aqui do lado. Você pode acessar perfeitamente. Primeiro, eu quero renderizar para a gente ver o que a gente vai fazer aqui. Abrir o arquivo. Lá onde eu vou disponibilizar o repositório, esse relatório HTML está aqui já especificado, relatório HTML, só é você entrar e aqui, relatório QMD, que é em quarto. Basicamente é isso. Esse código vai gerar esse relatório. Vou abrir aqui. Certo? Deixa eu só ajeitar isso aqui. Tá. Meu relatório em quarto. Vocês lembram que eu falei para vocês que é possível mudar o tema do nosso relatório, certo? Eu posso colocar um modelinho na primeira opção e um outro modelinho na segunda. Aqui é o relatório em si. Eu vou apertar aqui na chavezinha, ele muda totalmente. Ah, mas eu não fiz não fiz nenhuma configuração extraordinária. Basicamente, o que eu fiz foi pegar e definir aqui no tema, lá aquela listinha que eu mostrei lá no slide, tem vários outros temas, você só vai mudar o nome. Você não vai fazer nada além disso. Você pega aqui, eu quero que esse seja o principal, logo quando você acessa, e aqui o segundo tema, certo? Basicamente, só foi isso para gerar essa chavezinha. Lógico que quando você faz essa alteração, possivelmente alguma coisa que está no seu documento, você tenha que mudar o fundo. Por exemplo, tem alguns gráficos que eles têm um fundo transparente. Então, quer dizer, nesse tipo de tema aqui, ele vai ficar meio estranho. Assim, então, é bom você fazer essa adaptação no CSS, né? Assim, eu recomendo, se você ainda não mexe com CSS, recomendo fortemente, pelo menos assim, uma basezinha de HTML e CSS, porque assim, eu falo que HTML e CSS a gente acaba aprendendo com a vida, assim. Mas se você tiver a oportunidade de fazer algum curso aí, recomendo demais, porque você consegue estilizar os seus documentos muito, muito, muito mais fácil, assim. Aí, o que eu fiz aqui? Eu peguei lá o banner que tinha da semana, né, e coloquei no cabeçalho. Editei aqui e trouxe para cá. Só que a minha letra era branca, e aí ela não estava aparecendo tão bem para ficar assim mais destacada, né? E aí o que eu fiz? Eu coloquei aqui um CSSzinho aqui ao redor. E o bacana é que, por exemplo, se eu pegar todo o meu relatório e encolher ele todinho aqui, ele não vai perder a estrutura aqui. Ai, vai ficar quebrado o conteúdo, não. Ele vai, se eu diminuir, arrastar, aumentar, tudo ele vai ficar aqui com todas as informações. Aí, o que acontece? Às vezes o professor passa para você um trabalho. Aí ele fala aquela famosa frase: eu vou querer os resultados e o código. E aí, tipo, às vezes você eu tenho que mandar vou mandar o código para cá, eu vou mandar o relatório para lá, e aí vai ficar aquela coisa. Calma. Se você estiver usando o quarto, existe uma facilidade muito grande, que é a possibilidade de você inserir essa opção aqui de código. E aí, aqui, ver o código-fonte. Ele vai abrir aqui uma janelinha, e tudo que tiver no seu relatório, inclusive a estrutura do relatório em si, não só os códigos, eu fiz um gráfico, eu coloquei o texto, não. Tudo que tiver no seu relatório vai estar acessível com essa opção. Tudo, está tudo aqui. Aí, por exemplo, o professor pediu o código, pediu o texto, pediu os resultados e tudo mais. Tudo isso pode ser acessível aqui.
certo? E aí, basicamente, tem aqui uma pranchetinha, você pode copiar aqui para a área de transferência, clicou, tudo copiado. Tá tudo copiado aí, você quiser colocar em outro lugar, sei lá, eu quero abrir um, deixa eu ver aqui. Vou aqui abrir um bloco de notas. Vou trazer para cá. Só um minutinho. Aqui. Estou aqui com o bloco de notas zerado. Vim aqui, copiei. Trouxe para cá. Pronto. Todo o teu código do teu relatório, copiou, colou, passou para qualquer pessoa muito rápido, entendeu? E é uma facilidade, assim. Eu acho. Aí outras configurações, né? Vamos lá, voltar para o nosso código. Mostrei aqui o resultado final, agora a gente vai ver como é que foi feito o negócio. Eu tenho aqui... Peraí, só um minutinho. Eu tenho aqui um título, que é o título do meu relatório. Eu quero colocar um subtítulo. Aí, vou colocar aqui o meu, por exemplo, trabalho, diferença bayesiana. E aqui eu posso colocar aqui professor X. Você pode colocar aqui como subtítulo, por exemplo. Eu coloca seu nome, autor ou autora, e ele vai aparecer bem aqui. A linguagem do documento. Isso aqui é muito importante, porque geralmente, se você for começar um documento do zero, ele não vai estar assim, como está aqui a data de publicação, autor, ele não vai estar desse jeito. Aqui escrito código, assim, não vai estar. Então, não esqueça de colocar qual é a linguagem. A data do relatório. Eu tenho um relatório que todo dia eu tenho que gerar esse relatório. Eu vou estar todo dia colocando a data. Às vezes você esquece, ou você confunde, ou você digita errado. Não tem para quê, não é verdade? Então, você coloca nesse formato, que ele sempre vai estar com a data atualizada. E outro ponto importante com relação à data, esse formato de data. Lá na documentação do quarto, tem, assim, diversas opções de como é que você vai querer mostrar a sua data. Aqui eu coloquei no formato curto, mas lá tem para você colocar, tipo, 17 de outubro por extenso. Ixi, vai longe. Você quer colocar só o dia, só o ano, também tem como colocar. Toque igual a true. Tá vendo? Deixa eu voltar para cá. Essa listinha, esse índice aqui, se eu colocar igual a false, por exemplo, e renderizar um relatório, espera um pouquinho, ela vai sumir. Aqui, ó. Só vou ter o relatório sem o índice. Só que, sim, eu particularmente, eu gosto muito de deixar com índice. Mas aí vai do que você quer, ou então do que você precisa para o seu trabalho. Certo? Formato. Esse relatório aqui, especificamente esse, eu defini como um HTML. Mas pode ser PDF, tudo mais, como eu vou mostrar aí no PDF posteriormente. Como eu falei, eu customizei aqui a caixinha, né, do meu relatório em quarto, porque não estava muito visível com relação à cor do fundo. Isso aqui é outros 500 aqui, sabe? Porque, assim, como eu falei, se você tem um conhecimento de CSS e vai customizar, você pode criar um arquivinho CSS e aí vai da sua criatividade. No meu caso aqui, eu só customizei duas coisas, que foi aquele fundo aqui e para justificar os parágrafos, que eu não gosto muito de deixar descentralizado, então eu acho que praticamente todos os meus relatórios eu coloco essa configuraçãozinha aqui. Basicamente só foi isso que eu alterei, assim, além, lógico, do banner aqui em cima, né, que eu vou falar agora. Essa imagem, como eu disse, eu peguei lá lá do site do PET, né, e aí só trouxe para cá para fazer um pano de fundo. Aí eu criei uma pasta chamada IMG e trouxe essa imagem para cá. Mas eu tenho a imagem do meu trabalho, quero colocar a imagem da minha faculdade. Beleza, só faz chamar ela aqui.
o nome da minha imagem é imagem 02. Coloca imagem 02, ponto, é o quê? É JPEG, PNG? E aí vai dependendo do que você está precisando aí. Sabe aquela questão de colocar cada chunk eu vou colocar que eu não quero uma mensagem de alerta, eu não quero que apareça alguma outra mensagem. Você pode colocar e definir aqui no cabeçalho. Super tranquilo. E aí, esses 2 pontos aqui é muito legal. Porque assim, peraí, vou voltar para cá que eu quero o índice de volta. Toque Iguatu. Você pode, sabe, às vezes a gente coloca aquelas notas de rodapé que só vai aparecer no final do texto, ou então eu estou fazendo uma referência para um determinado autor e também só vai aparecer lá no final. Quando eu coloco essas 2 opções na margem, cadê? Eu consigo, por exemplo, citar um pacote e colocar as referências dela bem aqui, na margem do meu documento. Outra coisa muito legal é que essa referência, se você passar o mouse por cima, ela vai aparecer, vai poder ter acesso a essas informações sem ficar procurando, procurando todo o arquivo, qual é a referência que foi utilizada nesse trecho, certo? E não só, deixa eu trazer para cá. Peguei esse texto aqui falando da Universidade Federal do Paraná, lá do Wikipedia. Aí, mas eu preciso dizer de onde é que eu tirei esse meu texto. Aí eu posso fazer aqui uma notinha e colocar aqui, ó, texto foi retirado do Wikipedia. E essa informação aparece tanto quando eu coloco o mouse, quanto aqui na minha margem. Eu posso definir isso. E na margem, gente, você pode colocar tudo. Eu já coloquei, já testei, já colocando o mapa aqui na margem, dá super certo. Também dá para fazer, como nesse caso aqui, eu fiz um link, se eu clicar aqui nessa imagem aqui do PET, trazer para cá, ele já vai direto para o YouTube. Aí, por exemplo, eu estou citando aqui o PET, por exemplo, e aí eu estou vendo essa informação nesse canto daqui, e eu quero acessar o canal bem aqui. Eu coloco aqui na margem e tenho acesso super rápido. Assim, aí evita de você ficar indo e voltando no documento. Essa opção da margem é muito legal. Além disso, vamos lá. Os parâmetros, né? Lembra que eu falei, tipo, eu vou ficar toda hora citando qual é o dia no meu documento, eu vou ter que estar toda hora digitando, ou então meu dataset todo do meu relatório é íris. Por que eu vou ter que ficar o tempo inteiro escrevendo íris, íris, íris? Não, você não precisa. Você cria um parâmetro logo aqui em cima no nosso cabeçalho, e aí você, beleza, eu quero que esse meu parâmetro seja um dataset e o nome seja íris. Isso vai ser aplicado em todo o documento. E tenho como provar. Logo embaixo, aqui temos aqui o conjunto de dados. Conjunto de dados, aqui tem toda uma informação. Eu quero fazer um hiperlink, por exemplo, aqui. Vou botar aqui do lado. A fonte Wikipédia, como é que foi feito esse linkzinho bem aqui? Basta colocar nos colchetes e chamar o link aqui entre os parênteses. Só isso. Assim, muito simples. Eu quero aqui colocar o meu texto aqui no itálico, tabelinha. Aqui, como eu mostrei lá no slide, como eu tinha falado também, de você colocar a tabela numa guia e depois colocar os gráficos ou colocar alguma imagem com relação a essa informação que você quer passar, também é possível no relatório. Basta colocar o Panel Tab 7 aqui e cada um que tiver aqui 2 hashtags vai ser uma nova guia, entendeu? Então, aqui eu tenho aqui a cetose, a vesicose, cada uma delas está sendo citada aqui. Nesse caso, eu coloquei aqui, ó, se vocês forem depois explorar, tá até o link aí da apresentação, ó, cada guia eu coloquei a foto de cada uma das ilhas. E aqui eu coloquei a tabela. Então, muito simples. E aí, como eu falei, né? Tá com dúvida, lá no slide, isso aí também tá bem detalhado como é que faz, entendeu? Ariane, eu tenho um dataset gigantesco, mas aí eu quero, sei lá, eu quero saber qual o número de linhas, qual o número de colunas, eu quero colocar isso em forma de texto. Mas eu não quero estar, tipo, colocando todo um código e tudo mais. Calma, dá para fazer também. São várias informações aqui na linha 63 que eu tenho para mostrar para vocês. O primeiro, lá em cima, eu defini o parâmetro íris, certo?
Aqui eu acesso a informação que eu defini lá em cima. Você coloca entre classes, digita aqui R. Se fosse Python, seria outra linguagem, você colocaria na linguagem que tem que ser que você está trabalhando, no caso. Você coloca params, aí você coloca aqui o cifrãozinho e o dataset, porque lá em cima você definiu que aqui seria o dataset seria íris. Então, você vai acessar essa informação no seu relatório aqui. Você não vai ficar digitando toda hora a mesma coisa. Aí, eu quero saber quantas colunas tem no meu dataset. Eu vou ficar contando? Não vou ficar contando. Você pode colocar aqui dentro, entre classes, R, e você pode colocar aqui um código. No caso, eu quero identificar quais são a quantidade de colunas. Como eu coloquei aqui, ó. Dataset tem 5 colunas, 150 linhas. Vocês viram que esse código aqui virou esse texto aqui. Quais são os nomes das variáveis que estão lá no meu dataset? Basicamente, isso é você colocar names íris e ele vai sair todos os nomezinhos de cada uma das colunas que nós temos por lá, certo? É uma facilidade muito grande você trabalhar com códigos de imagem, assim. E aí tá, beleza. Aqui eu citei, né, os autores do pacote. Como é que faz essa citação aqui, né? Muito importante, e no PDF também a gente vai trabalhar um pouco com isso daqui. Assim, a gente usa, né? A gente usa bastante pacote, a gente está usando o RStudio, geralmente você está trabalhando com um monte de pacotes. Mas, assim, não esqueça de citar quais são os pacotes que você está utilizando. E isso também pode ser automatizado. Presta atenção que aqui eu só coloquei essa informação. E olha o que saiu aqui. Ele já sai a informação já, quem são os autores, o que é o pacote, lá no CRAN, com a informação que eu tenho acesso. Eu, particularmente, prefiro fazer esse tipo de acesso, a referência e tudo mais, aqui pelo visual. Você vai aqui no visual. Deixa eu fechar isso aqui. Aí, cadê? Deixa eu descer. Bem aqui. Você vai aqui em Search. Aí tá. Eu tenho aqui LaTeX e tudo mais. Aqui, citação. Vai abrir essa janelinha. No caso desse relatório, eu só usei esse pacote para citar. Mas assim, Ariane, eu quero citar um outro pacote. Quero citar aqui Tidyverse. Ou Tidyar. Aqui. Tidyverse. Eu quero colocar ele também para mencionar no meu documento. Ele vai aparecer dessa forma, certo? Vamos renderizar? Ver o que acontece. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, Ariane, vai disponibilizar esse relatório? Sim. Tanto esse relatório quanto o que eu vou mostrar depois em PDF vai ser disponibilizado. Aí, olha só, voltando para cá. Eu fiz essa referência aqui do Tidyverse, pacote, e aqui ele já apareceu todas as informações com relação ao pacote. Tem aqui o nome do Hadley e todas as outras informações, tem até o DOI aqui, aparece tudo, entendeu? Então, facilita a nossa vida, principalmente nós como estudantes que estamos ali o tempo inteiro fazendo um monte de relatório, fazendo diversas citações, um monte de coisa, é muito bacana. E aí, voltamos para cá. Aqui, ó, só uma ideia, né? Assim, uma sugestão de pacote que eu acho muito bacana, que é o Paras D3, né? Ele é totalmente interativo, e aí, por exemplo, eu quero consultar só a parte do vermelhinho aqui, você clica e arrasta, só nesse trecho. Ele vai deixar todos os quadrantes aqui, vai aparecer somente esse que você quer analisar. Ai, Ariane, mas aí eu quero saber qual é esse ponto aqui. Aí aqui, você coloca o mouse em cima desse ponto, e vai aparecer aqui, setosa 42. Ai, Ariane, mas aí eu quero outra parte. Aí você pega, você arrasta, e aí ele vai, como é que eu posso dizer? Vai marcar somente aquele ali que você selecionou, que no caso são a versicola e a Virgínia. Show de bola, assim, é só uma sugestão de pacote, porque eu acho muito legal, e eu acho que vale a pena a gente colocar nos nossos relatórios, principalmente quem estiver trabalhando aí com um relatório HTML. Recomendo muito. Aqui, a gente esqueci de falar sobre com relação aqui o Code Fold, que não está lá naquela listinha.
Ele somente é para colocar isso aqui, ó. Ele vai aparecer código, aí você abre e fecha aqui. Ah, eu não quero mostrar explicitamente o código. Aí você clica aqui, aí você acessa essa informação. Mas aqui é só realmente... é questão até mesmo de estética. Eu, particularmente, eu não gosto de deixar um monte de código nos meus relatórios de aula, assim. Eu prefiro colocar... Eu, geralmente, coloco desse jeito aqui, entendeu? E aí, aqui, o FigCap é para essa legendinha que está aqui. Esse gráfico é aquele mesmo que está lá no nosso slide, né? ggplot estático. Sem grandes alterações, até a configuração eu usei a mesma que está lá no slide. A mesma coisa aqui, ó, no Plotly. Deixa eu trazer para cá. Como eu mostrei para vocês, aqui você pode acessar todas as informações. Eu quero ver só um, ou então eu quero ver só dois aqui. Você seleciona. E aqui você pode apagar só um, eu não quero deixar só esses dois, eu quero deixar só um aqui no meu gráfico. Super possível também. Certo? E aí, vamos voltar para cá, que essa parte é mais da margem. Aqui eu fiz uma referenciazinha, que é a nota de rodapé, né? Que eu trouxe para cá. Ela não vai aparecer lá no final, se você for ver aqui. Ela não está lá no final, porque especificamente para esse relatório eu pedi que o quarto colocasse aqui do lado, na configuração lá de cima do meu cabeçalho, entendeu? Eu coloquei aqui as referências e citações vão estar na margem. Então, não vai, você já sabe que não vai aparecer lá no final. Certo? E aí, vamos voltar para cá. Vídeos no relatório. Como eu falei, isso ainda é um pré-lançamento, ainda está em teste e tudo mais, mas assim, você já pode, se você quiser, você já pode colocar no seu relatório, certo? E aqui, esse Saiba Mais é até engraçado, porque, tipo assim, justamente como eu falei, né? Eu posso pegar lá do Markdown, tem uma opção Details, que aí você coloca que é o Saiba Mais, né? Você pode colocar aqui tranquilamente. Aí, o meu vídeo está muito grande. Posso diminuir um pouco com essa configuração. Aqui é o mesmo código que está lá no slide que eu mostrei para vocês, certo? Aí, eu quero saber outras configurações. Eu coloquei aqui, para mais detalhes da utilização dos vídeos, você clica aqui. Vai direto para a documentação lá do quarto. Aí tem todas essas informações aqui. Realmente, você pode usar do seu computador, um vídeo, são diversas mesmo configurações possíveis. Aí vai o gosto do freguês. Certo? Terminei aqui. Assim, deixa eu ver aqui. Acho que do HTML não tem muitas outras coisas aqui, não. Vamos para o relatório em PDF. Como eu vi aqui no chat, né? Sim, vai ser disponibilizado os relatórios aqui, o modelinho. Deixa eu trazer para cá e agora vamos para o PDF. O PDF vai estar numa pastinha chamada relatório PDF, quando vocês forem acessar lá. Certo? Vamos ver aqui. Relatório PDF. As configurações. Lembra lá da configuração do HTML, que não muda muita coisa. Até aqui, título, autor, pode botar subtítulo, pode colocar qual é a linguagem, tem que especificar se foi em português. Eu estou fazendo um relatório que é em inglês, aí você vai ter que colocar aqui uma outra configuração. Índice. O índice lá no HTML ficava aqui no cantinho, certo? O índice aqui, não. Aqui, a gente lembra do LaTeX. Assim, vou voltar aqui no slidezinho rapidinho. No relatório PDF, assim, comigo foi tranquilo para baixar o TinyText e tudo mais. Mas cada computador é de um jeito, né? Para você utilizar o relatório em PDF, você vai ter que fazer uma configuraçãozinha. Você tem que instalar a distribuição recente do Tex. E isso é feito por terminal. Vou mostrar aqui como é que faz isso mais ou menos. Poxa, já mostrei o spoiler aqui no relatório. Mas tudo bem. Deixa eu trazer para cá. Aqui no lado nós temos o console e terminal. Quando você for fazer a instalação do TinyText,
Cadê? Essa instalaçãozinha aqui, você vai pegar esse código, você vai em terminal e você vai colar essa informação aqui. O meu já está instalado, mas eu acredito que se vocês não fizeram todas aquelas configurações, possivelmente de vocês não vai estar. E se tiver, sugiro atualizar, entendeu? Você dá o Enter aqui, traz aquela informação que eu botei no slide, coloca no terminal, cola quarto install to time text. Ele vai demorar um pouquinho e recomendo que assim que terminar a instalação, você fecha tudo. Eu já testei e vi que não funciona, por exemplo, se você... vou dar o Ctrl Shift F10. Não vai dar certo. Fecha mesmo o RStudio e abre novamente. E aí, será que deu certo? Será que não deu? Aí eu sugiro você abrir aqui do zero. Você pode aqui, passa o documento, e aí colocar aqui a PDF. E aí você vai gerar dele mesmo, assim, só para ver se está funcionando, entendeu? Rodou o exemplinho aqui, show. Vai rodar no mais, assim, vai tudo super tranquilo, não vai ter dor de cabeça, não. E aí tá, deu certo, você configurou o seu RStudio, botei aqui como é que funciona mais ou menos para instalar, é muito tranquilo, gente, assim, no máximo vai demorar um pouquinho, mas não, nada assim que, vai tomar o meu dia, não, fiquem tranquilos. E aí, beleza, fiz aqui. Aí voltamos para o nosso documento, o toque aqui, deixa eu trazer aqui. Na minha capa vai ter o meu relatório quarto, que é o meu título, vai ter eu como autora, e vai ter o dia de hoje, certo? Que eu renderizei hoje, aqui está configurado para renderizar, para estar com a data sempre que eu renderizar. Nós temos aqui o toque, é o índice. Isso aqui é muito legal. Vou trazer para cá. Lá no LaTeX, a gente geralmente não faz toda aquela configuração para colocar o índice, colocar a lista de tabelas, lista de figuras. Aqui você tem como fazer no quarto também, e é muito tranquilo, gente, assim. Por exemplo, eu estruturei esse exemplo para ter pelo menos essas informações. Um resumo, uma introdução, um embasamento teórico, uma análise descritiva, materiais e métodos, resultados, considerações e as referências. Geralmente, assim, é um tipo de padrão, assim, dos nossos relatórios acadêmicos, principalmente. E aqui, basta clicar que ele vai, normalmente, para o item, para o trecho que você está referenciando. Outra coisa que é muito legal é com relação a essas listas de figuras e listas de tabelas. Isso aqui são 2 linhas do código. É isso aqui, entendeu? Eu já coloquei aqui do lado, você colocar lof igual a true, é uma lista de figuras que você vai ativar, digamos assim, no seu relatório, e o lot são as das tabelas. É muito simples, né? Aqui você vai definir qual é a classe de documentos que você quer trabalhar. E aí eu deixei até no slide, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui no slide, eu coloquei aqui alguns links úteis, porque vocês podem precisar, porque isso aqui é só modelo, né? Mas aí eu preciso utilizar uma outra fonte. Eu preciso utilizar um outro tipo de relatório. Basta acessar esses links aqui, você pode explorar à vontade de acordo com o que você deseja, entendeu? E aí aqui, número de sessões, aqui no caso, introdução, 1, 2, 3. Aqui o resumo, os únicos que não estão é o resumo e as referências, que a gente vai chegar lá, que tem um códigozinho específico para esses trechos. A geometria aqui do meu documento, né, é a parte de... Como é que eu esqueci o nome agora? Em cima e embaixo tem aquele espaçamento mínimo de 3, 2 e tudo mais. Você pode definir aqui. Aqui é a classe, a família, quer dizer, de fontes. Essa fonte family aqui eu coloquei para vocês explorarem aqui. Cadê? Tem um catálogozinho aqui, vocês podem explorar também. As referências foi o que eu citei lá anteriormente, e o CSL, que é... Aqui eu tô trabalhando com a BNT, eu preciso trabalhar com a BNT, ou então tem alguma outra norma aí. Como é que eu faço? A gente vai chegar lá, a gente acessa o
no sitezinho do Zotero, a gente procura qual é a norma que a gente deseja trabalhar e baixa esse arquivinho com esse formato CSL e traz para o nosso documento. A gente vai chegar lá, calma. E os parâmetros, assim como no HTML, aqui também eu só mudei que eu coloquei o ano, né? Lá eu tinha colocado íris. E aí tinha falado com relação às configurações dos globais, assim, dos chunks, né? A mesma coisa Aqui eu basicamente só peguei lá do R Markdown, que a gente já usava, né? E trouxe para cá. O que eu falei? Eu vou querer estar o tempo inteiro falando que eu não quero apresentar o meu código, ou que eu não quero que apareçam as mensagens ou os meus avisos. Não tem necessidade de colocar de chunk em cada bloquinho de bloquinho, né? Então, por isso que eu coloquei essa configuração global. Super possível. Eu lembro que alguém perguntou no chat. Então, aqui é super possível também. Como eu disse, resumo e referência, eu não coloquei a numeração, né? Quando você não quer colocar numeração, você coloca esse trechinho aqui. Para cada um sei lá, se eu quisesse, por exemplo, introdução, eu não quero que esteja numerado. Você só coloca esse trechinho aqui do lado e pronto. E aqui, a mesma coisa que eu mostrei no HTML, não muda. Assim, eu quero dar o resultado do meu X. Deixa eu passar para cá. Que está num chunk aqui. Basicamente, crase. E cadê? Primeiro, eu quero dizer qual é o ano do meu relatório. Lá em cima, eu defini o parans aqui, ó, 2022. E eu estou trazendo para cá, parans, ano, certo? Se os resultados forem iguais a tanto, eu posso colocar aqui sum, alguma coisa, posso colocar uma equaçãozinha aqui tranquilamente. Considerando uma amostra com distribuição normal. O valor de X. Esse X, vocês forem ver aqui no relatório final, ele está lá naquela... Lembra que eu coloquei as equações no slide? Que está aqui entre dois cifrãozinhos? É super aplicável aqui também. Encontrado foi igual a X. Esse X, esse valor que você colocou aqui dentro do chunk. 1 mais 1 vai dar 2. Então, aqui, ó, textualmente, ele vai aparecer aqui que o valor de X encontrado foi igual a 2. E aqui uma formulazinha no final. Lá, como eu falei nos slides, né? Você coloca o cifrãozinho aqui, pronto. Aqui, na parte de texto, realmente eu só preenchi com o logaritmo, realmente só para vocês verem como é que fica, sabe? Assim, ele já finalizado, como é que fica a estrutura aqui, por exemplo. Eu quero colocar o resumo aqui. Aí já está bem, bem, bem organizadinho. Aqui também, só coloquei um texto só para preencher. Aí aqui, coloquei umas dicas aqui, ó, sobre a utilização do PDF em documentos com quarto, né? E aqui também o guia do usuário Pandora. São duas referências assim que guardem para o coração. Se você vai usar quarto com PDF, você volta e meia vai estar consultando alguma informação desses dois links que eu coloquei aqui. Objetivos específicos. Aqui eu quero colocar o embasamento teórico do meu trabalho. Pode colocar aqui tranquilamente. Aí no capítulo 3, eu preciso colocar uma tabela com os resultados do que eu encontrei no meu trabalho. Como é que eu faço? Vamos voltar para cá. Trazer aqui. Objetivos específicos e tudo mais. Aquela tabela está lá toda bonitinha, estruturada. O código atrás dela é só isso aqui. Da linha 82. Poderia até subir isso aqui. É só isso aqui. E aí ele já ficou padronizado, bonitinho, com o seu relatório. Mas eu quero colocar um gráfico. Aquele gráfico que eu coloquei no slide é o mesmo código. Copy cola de lá, trouxe para cá e ele também vai funcionar bacana no seu arquivo em PDF. E aí tá. Aqui são outras instruções, materiais e métodos, resultados e discussões. E nas considerações finais, eu coloquei aqui algumas coisas de alerta, digamos assim. Eu falei para vocês, né? A gente pode citar tranquilamente, indo aqui no visual, aí vai aqui, deixa eu trazer isso para cá. Você vai aqui não está ativado porque eu não estou clicando em nada, mas assim, quando estiver ativo, você pode ir aqui em citação e colocar quais são os pacotes que você trabalhou no seu trabalho aqui, né?
Cadê? Eu usei o Markdown, usei o quarto e Tidyverse. Eu quero citar essas informações no meu trabalho. Como é que eu faço? Aqui, de código, você só vai colocar o arroba e os pacotes, porque você olhou lá naquela listinha que eu mostrei lá no HTML, certo? Só que lembra daquele arquivo CSL lá que eu mencionei anteriormente? Vamos lá nele. Trazer para cá. Você está trabalhando com a BNT, seu trabalho precisa ser na BNT, como é que eu faço? Eu deixei esse link aqui, você for clicar aqui no Zotero, aí vai vir para essa página. E aí você precisa fazer uma pesquisa de qual é o estilo do tipo de formatação que você vai querer. Eu coloquei aqui a BNT. E aí deu vários e vários e vários resultados. Aí deixa eu ver aqui. Universidade Federal do Paraná. Aqui em cima ele vai aparecer como vai ser a citação. Espera que eu não posso tirar o mouse, que eles são. Em cima vai aparecer qual é a citação. E embaixo ele vai dar um exemplinho de como é que ele vai aparecer na sua referência bibliográfica, certo? E aqui você pode ver outros também, uns outros modelinhos, umas outras formas. E aí, o que você vai fazer? Eu acho que esse modelo é mais adequado para o meu trabalho. Você vai clicar em cima do nome e esse arquivo CSL, ele vai ser baixado, certo? Pega esse arquivo e traz para a pasta onde está o seu projeto, onde está o seu arquivo QMD, que é onde está o seu arquivo QMD PDF. No meu caso, eu trouxe para cá, tá aqui, ó, normas ABNT CSL. Porque eu escolhi esse modelo, entendeu? Eu poderia ter escolhido qualquer outro aqui e baixado e colocado na minha pasta aqui, e aí tá tudo certo. Ele ia dar um outro tipo de citação, um outro estilo de formatação, entendeu? E aí eu já deixei no modelinho aqui. Aqui vai ter um hiperlink, você clica no Zotero, vai lá para aquela página. E aqui são outras informações para você saber e compreender um pouco melhor o que é esse CSL. Aqui tem alguma referenciazinha no Wikipedia. Certo? Outra coisa. Se vocês forem ver aqui, ó, não tem nada. Meu código acaba aqui na linha 126. Por quê? Aqui, eu citei quais eram os pacotes que eu queria colocar no meu documento. Ele já vai fazer esse tipo de referência. Ele já está preenchendo aqui, ó, no formatinho que eu baixei lá e eu gostaria que apresentasse no meu relatório, certo? Mas eu estou vendo, sei lá, tem uma coisa estranha, fica aqui aparecendo Markdown minúsculo, sei lá, pode ser que tenha alguma letra que não esteja legal, ou então eu posso complementar esse tipo de informação na minha citação. Show! Você vai fazer. Aqui do lado, em referências, você clica 2 vezes e vai abrir o arquivo aqui mesmo no RStudio. Você pode editar essas informações. Se você achar que eu posso acrescentar alguma outra informação, posso colocar o dó, eu posso colocar, sei lá, aqui, que fica estranho, posso colocar aqui quarto, vou salvar, maiúsculo, certo? Aí, a gente vai renderizar novamente o nosso arquivo principal. Demora um pouquinho. Assim, outra coisa é que, provavelmente, se você está trabalhando com arquivos em PDF, ele vai demorar um pouco mais para fazer a renderização em comparação ao HTML. Então, tenha um pouquinho de paciência. E aqui, ó, coloquei maiúsculo lá, fiz aquela alteraçãozinha aqui, né? E aí ele já mudou aqui. E aí você pode customizar, mudar, colocar maiúsculo, minúsculo. E aí, no mais, fechamos aqui o nosso PDF, nosso relatório PDF. Quer dizer, a gente aprendeu como é que faz HTML, a gente aprendeu como é que faz um PDF. Então, nós já caminhamos muito bem, né? Então, aqui, por exemplo, o professor vai mandar você fazer um relatório. Tem que ter lista de, lista de tabela, lista de figuras. Já sabe como fazer, certo? Aí vamos voltar aqui para o slide.
Dicas finais que eu dou: pratique. Pratique, não tem jeito. Professor passou um trabalho e aí, isso aqui vai dar para fazer no quarto. Beleza, bota a mão na massa. Vocês vão ter esses modelinhos dos 2 tipos de relatórios que eu mostrei para vocês, PDF, HTML. Sintam-se à vontade para explorar. O slide também já está disponível aí no chat. Também explore, eu coloquei muita referência de lugares que vocês podem consultar também, várias e várias outras informações. Explore a documentação do quarto. Assim, por exemplo, a questão do vídeo. Eu estava dando uma olhada na documentação, foi quando eu identifiquei essa questão desse pré-lançamento. Eu achei super bacana. Então, realmente, explore a documentação. É algo ainda que está muito novo, então vai ter muita coisa legal ainda vindo aí pela frente. Eu estou, assim, super otimista, muita coisa legal mesmo. E, assim, tem dúvidas, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, não tem problema, deixa aí no slide final tem o meu e-mail, tem meu LinkedIn, pode me adicionar no LinkedIn, pode conversar, a gente pode trocar uma ideia, e aí estou super disponível aí para vocês. Como eu falei, aqui estão os meus contatos, vou deixar depois, eu vou só atualizar com as informações que eu coloquei hoje, o repositório, mas assim, nessa última página vai estar já o novo material. Assim, sei lá, não prometo hoje, mas assim, no máximo até amanhã eu já vou colocar o repositório aqui nessa última página. Então, guardem com carinho esse link aqui, porque é onde eu vou atualizar tudo. Vou deixar disponível para vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado. Fiz tudo com muito carinho. E muito obrigada, Pet, obrigada a todos, obrigada, professor Anderson, pelo convite. Sou muito empolgada, realmente, com relatórios, com visualização, com Shine. Então, estou aí à disposição, gente. Pode adicionar no LinkedIn, fiquem à vontade. Muito obrigada, pessoal, e todos que compareceram. Muito obrigada mesmo. Ariane, a gente que agradece. Acho que boa parte das pessoas que estavam aqui nunca tinham tido contato com o quarto antes. E eu acredito, pelos comentários ali no chat, que muitas pessoas se interessaram. Eu sou um deles, inclusive. A sua apresentação foi muito completa, e como você vai disponibilizar esse material depois, todo mundo ali siga os slides passo a passo e tente ter esse primeiro contato com o quarto. Para quem está com dúvida, esse vídeo, nos próximos dias, ele vai estar disponível no canal do PET, no YouTube. Então, procurem lá o canal do PET no YouTube, já se inscrevam, que quando a gente postar o vídeo, vocês recebem a notificação lá e daí podem reassistir de novo essa aula, porque eu acho que quase todo mundo vai querer reassistir, porque é bom, né? Depois com calma, pausando o vídeo e fazendo passo a passo do que você mostrou aí pra gente. A gente agradece demais, Ariane, vamos manter contato, tá? Como a gente tinha falado, o quarto tem muitas funcionalidades e seria impossível abordar tudo em 1h50. Então, vamos manter contato aí e muito obrigado, de verdade mesmo. Obrigada, Ariane. Eu salvei umas perguntinhas aqui, não sei se a gente tem tempo, tá? Acabou passando e talvez ela não queria atrapalhar a aula dela, então eu vou trazer umas aqui, tá? Tem uma do Júlio, que ele tinha perguntado aqui se com todas essas opções, né, de uso, a gente consegue substituir o uso do LaTeX para gerar um artigo científico. Então, eu vi gente comentando aqui que está gostando mais do quarto e tal, então, será que dá para utilizar, então, o quarto para fazer os artigos em substituição? Eu acho que tem que ter cautela aí. Gente, assim, ainda é algo muito novo. Eu já passei, por exemplo, eu lembro, porque oficialmente, né, como é que eu posso dizer? O lançamento do quarto foi agora recente, mas isso aí já estava há um tempo já. Quem estava olhando ali, o GitHub, o pessoal da RStudio e tudo mais, já estava tendo uma ideia que estava acontecendo assim, algumas coisas diferentes, que foi o meu caso, né? Eu entrei lá, fui dando uma olhada e tudo mais. E ainda é muito novo. Então, às vezes, pode acontecer de algumas opções, hoje em dia está funcionando bacana,
Mas aí, sei lá, amanhã teve uma atualização e eles tiraram alguma opção daquilo ali. Como está acontecendo, eu vi foi do Python, né, que no PyShine, isso, que eles tinham colocado até um aviso para meio que para você ter uma certa cautela com relação a colocar em produção, porque ainda é uma versão alfa. Então, assim, não acho que substitui ainda para a realização de artigos científicos e tudo mais. Mas, assim, futuramente não acho que seja algo impossível, não, assim. É porque está muito novo, gente. Ainda tem muita coisa, acho que ainda vão colocar muita coisa também. Tá tudo muito recente, assim. Mas eu sou otimista que ainda tem muita coisa legal ainda pela frente. Então pode ser que mais para frente isso aí seja super possível, assim. Mas assim, tem uma galera que, como é que eu posso dizer, que estiliza e tal, consegue deixar assim no formato de coisa. Só que eu acho que é um trabalhinho um pouquinho maior, assim. Mas acho que por hora ainda não é tão possível, não, assim. Pode ser possível, mas assim, não sei, acho que não substitui. Sinceramente, não substitui, vai ter. Até E porque mais a uma, base é Tex, né? A base no quarto é Tex. Então, qual a pergunta? Uhum. assim, mais uma aqui do Júlio. Ele tinha perguntado sobre a possibilidade de criar tags para gerar um HTML e PDF junto, cada um com sua especificidade. Pelo menos não lembro de você ter respondido essa. Não, deixa eu ver. Não sei se seria, por exemplo, um único documento sai com a saída PDF e HTML, é possível. Assim, o que eu falei na apresentação é porque pode acontecer de você ter alguns elementos no seu arquivo lá que no PDF ele não vai aparecer, entendeu? Por exemplo, não sei se vocês já rodaram o Bookdown, ele tem, logo quando você bota ali build, ele constrói no EPUB, no HTML e no PDF. Só que quando às vezes você colocou assim, você está ali fortemente fazendo toda a formatação no HTML, aí quando você vai clicar lá para baixar a versão em PDF, muita coisa que você colocou não está aparecendo lá, entendeu? Porque tem alguns elementos que você coloca no seu relatório que possivelmente não vão ser compatíveis com o PDF, entendeu? Mas é possível, assim, você pode colocar um único relatório com duas saídas, ou então com outras saídas, é super possível. E eu esqueci de mostrar. Não, na verdade eu mostrei, né? Não, esquece. Que eu ia falar da questão do VS Code, né? Mas eu tinha mostrado para vocês também. Mais alguma pergunta? Oi, Cíntia. Oi, caiu a Cíntia, conexão? não, tudo certo. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu tenho mais duas aqui, mas eu sei que ela já comentou sobre estilo de referência, né? Que o Erlon perguntou, então ela já deu uma explicada ali que você pode usar ali. Acho que é CSL que você tinha colocado, né? O CSL, que CSL. você vai ali no Zotero e pesquisa qual é o tipo, né? Um estilo que você esteja trabalhando. Isso aí é muito relativo, né? Depende muito de onde é que você está trabalhando. Às vezes tem aquele, sei lá, você vai fazer um documento que alguém quer numa atuação APA, por aí vai. E a última, do Felipe, era a configuração global funciona com Python no VS Code? Nunca testei, mas eu acho que é possível sim, sabia? Deixa eu ver aqui. Sinceramente, nunca testei, não. Deixa eu ver. Calma aí, gente. Deixa eu ver, ainda tem tempo? Tem uns minutinhos. Já que Felipe jogou uma estamos, difícil aí. já que estamos por aqui, não, acho que não tem. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, live conta eu fico nervosa. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. O que eu coloco aqui? Hum,
Vamos ver se vai dar aqui. Nesse caso aqui, eu estou pegando aquela configuração ainda lá na ideia do Markdown, tá? Não vamos confundir com essa parte daqui de baixo, que é 2 pontos, false e outro minúsculo e tudo mais. Deixa eu ver, demora um pouquinho, que ele vai startar aí o Python. Não, ele não... Tentei aqui, ele não deu, não. Mas assim, eu vou dar uma olhada com calma. Assim, mas eu acredito que... Não sei, nesse caso aqui, realmente tem que testar, para ver se funciona mesmo ou não. Com esse tipo de configuração global. Certo? Mas qualquer coisa, entre em contato comigo aí, que a gente troca uma ideia. Tá. Obrigada. Vamos encerrar então as perguntas por questão do tempo, pessoal. Agradecer de novo, Ariane, muito obrigado, de verdade. Todo mundo aqui está muito grato pela sua aula, pelo seu minicurso aqui. Para quem se inscreveu no próximo minicurso, ele já vai começar em seguida, às 18. Então, já acessem. Análise exploratória em Python. E daqui a uns dias, assistam novamente a aula da Ariane, dessa vez no YouTube do PET. Muito obrigado. A gente encerra o minicurso por aqui. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Mas, gente,